E para a confecção dessa aula, estou utilizando o fio Charme no tomzinho cinza, tá? Mas vocês podem utilizar outro fio. Estou utilizando uma fita métrica, a agulha número 2 e a nossa tesourinha para remates. Pego a ponta do fio do meio do novelo, estão vendo? Dou uma puxadinha porque pegando no meio isso impede que o fio suje. Vou pegar a minha agulha e eu vou prender ela no meu fio, dando uma laçada. Vai ficar dessa forma, está vendo? E eu vou fazer 13 correntinhas. As minhas 13 correntinhas finalizadas, fica dessa forma, está vendo? Eu vou dar uma laçada no meu fio e eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou e faço um ponto alto. Vou dar uma laçada e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Então, no final, nós precisamos ter 10 pontos altos. A minha carreira de 10 pontos altos ficou dessa forma. Ela ficou com 4,5 centímetros, estão vendo? Eu gosto de mostrar os centímetros porque se vocês estiverem fazendo com um fio diferente, provavelmente, às vezes, dá uma medida diferente, tá bom? Vou fazer 2 correntinhas, virar a minha peça e eu vou começar a fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, se na carreira anterior nós tínhamos 10 pontos, nessa nova carreira nós precisamos ter 10 pontos também. Eu vou repetir, gente, sequências de pontos altos até totalizar 10 carreiras, tá? Então, serão 10 carreiras que eu vou repetir 10 pontos altos. E ficou dessa forma a nossa carreira finalizada, tá? Embaixo 4,5 centímetros, de comprimento ela ficou com 12 centímetros. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreira de aumentos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, virar a minha peça e nesse primeiro ponto eu já faço um aumento. Eu trabalho ponto alto sobre ponto alto e quando eu chegar lá no último ponto, eu vou fazer também um aumento. Então, na carreira anterior nós tínhamos 10 pontos, ao finalizar essa nova carreira, nós precisamos ter 12 pontos. Cheguei ao final da minha carreira, fiz o aumento, vou fazer 2 correntinhas, virar a minha peça. E agora eu vou novamente trabalhar carreira de aumento, tá? Então, eu faço o meu primeiro aumento, dou uma laçada e faço o meu segundo aumento, tá? Então, na carreira anterior, nós fizemos só um aumento no início e um aumento no final. Nessa nova carreira, nós vamos fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final, tá bom? Então, se na carreira anterior nós tínhamos 12 pontos, nessa nova carreira nós precisamos ter 16 pontos quando chegarmos ao final da carreira. E ficou dessa forma a nossa carreira finalizada. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou virar a minha carreira e vou iniciar outra carreira, né? Então, eu faço um aumento, trabalho ponto sobre ponto e quando eu chegar ao final da carreira, eu faço novamente um aumento. Se na carreira anterior nós tínhamos 16 pontos, nessa nova carreira nós precisamos ter 18 pontos. Cheguei ao final da minha carreira, tá vendo? E ficou dessa forma, estão vendo? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, virar a minha peça e eu vou fazer 2 aumentos no início, tá bom? Então, se na carreira anterior nós tínhamos 18 pontos, no final, quando eu chegar no final da carreira, eu tenho que ter 22 pontos no final, tá bom? Então, são 2 aumentos no início e 2 aumentos no final, e no meio trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei ao final da minha carreira, vou fazer os 2 aumentos no final da carreira, estão vendo? Fica dessa forma. Eu vou fazer uma correntinha, vou pegar a minha tesoura e cortar, tá bom? Esse fio, porque a parte de trás da nossa calcinha já está finalizada, tá bom? Essa parte é fio dental e ela vai ficar dessa forma. Como eu já falei pra vocês, o fundo dela ficou com 4,5 centímetros, mas o comprimento final dela é 17 centímetros. Agora, eu vou iniciar a parte da frente. Então, eu vou prender o fio na minha agulha, estão vendo dessa forma. Vou vir aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E eu vou trabalhar, gente, ponto sobre ponto. No início da nossa peça, nós ficamos com 10 pontos altos. Então, nessa carreira, nós precisamos ter 10 pontos altos, tá? Porque nós vamos trabalhar sem aumento e sem diminuição, tá bom? Então, trabalhando somente ponto sobre ponto. Eu vou repetir, gente, um total de 4 carreiras contendo 10 pontos altos. Quando eu finalizar as minhas 4 carreiras, eu já volto com vocês explicando
como que será dada continuidade nessa parte da frente. Finalizei as 4 carreiras com repetições com 10 pontos altos. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou virar a minha peça e vou começar a trabalhar os aumentos. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto de aumento, trabalho ponto sobre ponto, e quando chegar ao final da minha carreira, eu novamente faço o ponto alto de aumento. Então, se na carreira anterior nós tínhamos 10 pontos altos, nessa nova carreira nós precisamos ter 12 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Então, um aumento no início e um aumento no final. Se na carreira anterior nós tínhamos 12 pontos, nessa nova carreira nós precisamos ter 14 pontos altos. E vai ficar dessa forma também as minhas 2 carreiras de aumentos finalizadas. Agora, eu vou começar a fazer repetições até chegar à altura que eu quero, tá bom? Eu vou fazer toda a carreira, um aumento no início e uma carreira no final. Um aumento no início e um aumento no final, até chegar à altura que eu quero. Finalizei aqui todas as minhas carreiras. Estão vendo? Vai ficar dessa forma, tá bom? Eu fiz sempre um aumento no início e um aumento no final. No total, gente, eu trabalhei 15 centímetros, tá vendo? 15 centímetros. O meu deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras, tá bom? A parte de trás deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras. Por isso que a parte de trás tá maior que a parte da frente, tá? Porque tem 2 carreirinhas a mais na parte de trás. Essa carreira a mais que a gente tem na parte de trás precisa por causa do bumbum, tá? Por causa do volume do bumbum, sempre precisa ter 2 centímetros a mais ali na parte das costas. Agora eu vou começar a lateral da minha calcinha, tá bom? Eu vou trabalhar, gente, fazendo 70 correntinhas, tá? Então, eu vou fazendo correntinha por correntinha e já volto com vocês mostrando como ficou e falando também a medida correta da lateral da peça. E ficou dessa forma também das nossas correntinhas finalizadas. E aí, gente, vocês vão estender ela em cima da mesa, estão vendo? E vão medir, ó. Essa lateral minha, ela ficou com 29 centímetros, estão vendo? Se vocês forem fazer outro tamanho, vocês podem aumentar de 5 em 5 correntinhas, tá bom? Ou até mesmo menos, tá? Às vezes de 3 em 3, vocês já chegam no resultado que vocês querem. Pra uma base, vocês podem estar utilizando uma calça jeans pra estar medindo, ou uma calça, ou um shorts que fique confortável no corpo, vocês podem estar utilizando pra medir também, pra saber o tamanho exato da lateral. Eu vou prender no primeiro ponto, gente, com um ponto baixo. E vou fazer toda essa carreira de pontos baixos, tá bom? Então, eu não corto, eu faço um ponto baixo pra dar uma reforçada na peça, tá bom? Pra que impeça que ela estique tanto. E aí, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá do outro lado. E eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas, tá bom? Lembre sempre que a mesma quantidade de correntinhas que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. E aí, quando eu chegar lá na frente, eu prendo novamente com um ponto baixo e faço toda aquela parte de pontos baixos, tá? Eu já vou aproveitando, gente, que eu tô fazendo esses pontos baixos e vou fazendo acabamento com as pontas que tem de fio, tá bom? Então, eu já vou aproveitando, vou escondendo esses fiozinhos pra ficar um acabamento mais bonito. Então, já volto com vocês com essa parte finalizada. E ficou dessa forma, tá vendo a nossa carreira finalizada. Gente, o início, essa parte, ela ficaria pra parte da frente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha e eu vou cortar, tá bom? Esse meu fio para que os arremates fiquem na parte de trás, tá bom? Porque a parte da frente eu gosto que ela fique mais lisinha, então eu sempre tomo esse cuidado na hora que eu estou fazendo a parte da calcinha, tá? Então, eu jogo pra parte de trás sempre os acabamentos. Então, eu cortei o meu fio, vou prender meu fio na minha agulha novamente. Vou vir na parte de trás e vou prender, tá vendo, o meu fio com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha e eu vou iniciar, gente, a minha carreira de pontos altos, tá? Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição, tá bom? Então, só vou repetindo pontos altos durante toda a minha carreira. E ficou, gente, dessa forma, estão vendo a nossa carreira finalizada.
vou finalizar aqui juntamente com vocês, ó, faltando 2 pontinhos. Eu dou uma laçada, faço aqui o meu último ponto. Estão vendo? Já venho, ó, e faço um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira, tá bom? Se você for fazer, gente, a calcinha toda fechada, você vai fazer carreiras de repetições a partir desse momento. Você vai fazer só ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição, tá bom? Até a calcinha ficar com essa altura, estão vendo? Eu fiz por volta de 12 carreiras, tá bom? Contendo somente repetições. Ela ficou com uma altura de 11 centímetros, tá vendo? Mas você pode fazer maior ou menor, tá? Depende ali do efeito que você quer que esse maior tenha no corpo da sua cliente. Lógico que, um exemplo, se você for fazer um tamanho M, eu recomendo que você faça uma carreira a mais. Se você for fazer o tamanho G, até de 2 a 3 carreiras a mais, tá bom? Porque geralmente tem mais barriguinha, tá bom? E aí a cliente fica mais confortável quando fica mais alto. Esse modelo que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês também a fazer outro modelo, que é ele com as aberturas na lateral. Então, eu cortei o meu fio, tá bom? Se você for fazer ele totalmente fechado, você vai trabalhar de forma contínua, tá bom? Você vai, tipo, pular essa parte do vídeo pra você trabalhar de forma circular até da altura que você precisa. Pra quem quer fazer ele com a abertura na lateral, então você vai fazer o quê? Você vai prender, tá vendo, o fio na agulha. Eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10 pontos, tá vendo? E eu vou prender nesse 10º ponto o meu fio com a minha agulha. Eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou começar a trabalhar uma carreira de pontos altos, tá vendo? Deixando a lateral livre. Então, eu vou fazer essa carreira de pontos altos de uma forma circular até chegar na parte de trás com 10 pontos altos também, tá? Então, essa parte da lateral, ela vai ficar livre. Eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar lá no finalzinho da minha carreira, eu mostro pra vocês como ficou. E ficou dessa forma, estão vendo, ó? Trabalhei as 10 pontos atrás e essa lateral ela ficou toda livre. Eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou virar a minha peça e vou fazer uma carreira voltando de pontos altos, deixando a lateral da calcinha livre. Gente, no início eu faço 2 correntinhas porque o meu ponto ele é um pouquinho folgado, tá? Então, se eu fizer mais que 2 correntinhas, o meu ponto ele vai ficar muito feio na lateral. Então, eu sempre trabalho com 2 correntinhas somente, tá? Mas se o seu ponto é apertadinho, você pode trabalhar com 3 correntinhas. Eu vou fazer essa carreira de pontos altos voltando. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês, mostrando como foi que ficou e explicando a próxima etapa. E as minhas 2 carreiras finalizadas ficaram dessa forma, tá vendo, ó? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar, gente, esses pontos de baixo, tá bom? Pra saber quantas correntinhas eu preciso fazer aí em cima. Então, a quantidade de pontos que tiver na parte de baixo, eu vou fazer de correntinhas, exemplo. Se o meu ponto de baixo ficou com 30 pontos altos no espaçamento, eu vou fazer 30 correntinhas para ligar com um ponto baixíssimo lá do outro lado, tá bom? Para ficar esse vão e a gente iniciar uma nova carreira. Faço as correntinhas, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas e vou iniciar uma nova carreira de pontos altos. Então, eu faço 2 correntinhas, eu viro a minha peça, tá bom? Para que o ponto fique de frente para mim. E eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá bom? Então, só vou repetir a mesma quantidade que eu tiver de correntinhas, eu vou fazer de pontos altos. E eu vou trabalhar dessa forma durante toda a minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira, ó, e ela vai ficar dessa forma, tá vendo? Eu cheguei aqui com vocês antes de finalizar. Eu faço os pontos, né, próximo à finalização da minha carreira, e eu vou finalizar ela com um ponto baixíssimo, tá vendo? Pra ela ficar dessa forma, eu vou fazer 3 correntinhas, dar uma laçada no meu fio, e vou fazer uma nova carreira de pontos altos sobre pontos altos. Então, a mesma quantidade de pontos altos que eu tinha na carreira anterior, eu preciso ter também nessa nova carreira. E a minha carreira finalizada, ela ficou dessa forma, tá vendo que ela fica esse vão na lateral da calcinha?
ela fica bem bonita, tá, gente? Na foto ela fica perfeita, esse vão. Agora, eu vou iniciar uma nova carreira. Eu cortei o meu fio, tá bom? E agora eu vou contar, tá bom? Na parte de trás eu vou contar 2, 4, 6, 8, 6, de 6 a 8 pontos, tá bom? E vou prender lá em cima no meu fio. Vou prender com um ponto baixo, fazer 2 correntinhas, tá bom? E vou fazer, gente, ponto alto sobre ponto alto, deixando novamente a lateral aberta, tá bom? Essa técnica, gente, eu utilizo para que as aberturas elas fiquem em degradê. A abertura de cima maior, a abertura de baixo menor, tá bom? Com 4 a 6 pontinhos de diferença de uma abertura para outra. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar desse outro lado, tá bom? Lembrando sempre de ter a mesma quantidade de pontos. Finalizei a minha carreira, tá bom? E ela ficou dessa forma, estão vendo? Essa é a parte das costas, tá vendo que ela é menorzinha? E a lateral ficou aberta, a de cima com a abertura maior e a de baixo com a abertura menor. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou virar a minha peça e eu vou trabalhar, gente, carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, a mesma quantidade de pontos altos que tinha na carreira anterior, precisa ter nessa nova carreira. Finalizei a minha carreira, estão vendo? Ó, ficou com 2 carreirinhas de espaço, bonitinho, bem fofinhas. Agora, eu vou contar a quantidade de pontos que tem na carreira de baixo, tá bom? Porque eu preciso fazer a mesma quantidade de correntinhas nessa carreira, tá bom, gente? Para que a parte de cima não fique diferente da parte de baixo. Porque se você tá trabalhando com abertura, ou se você tá trabalhando essa calcinha de forma fechada, né, igual o laranja que eu fiz, você precisa ter a mesma quantidade de pontos durante todas as carreiras, tá bom? Porque eu não trabalho diminuições nessa calcinha, porque no cos dela a gente coloca elástico, tá bom? Então, eu fiz as minhas correntinhas o suficiente pra ter a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo. E eu vou fechar, gente, essa carreira com um ponto baixíssimo, tá bom? Fechei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou começar, gente, uma carreira de pontos altos. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto durante toda a minha carreira. E eu vou fazer essa repetição, gente, por 3 carreiras, tá bom? Quando eu tiver com as minhas 3 carreiras finalizadas, eu retorno com vocês, mostrando como foi que ficou e explicando como será feito a próxima etapa da nossa calcinha. Uma medida que nós iremos precisar agora, tá bom? É a medida da cintura, gente. Eu vou utilizar ali, em média, a cintura de 70 centímetros, tá? Porque a modelo da marca, ela tem um quadril bem largo. Mesmo ela tendo a cintura fina, ela tem um quadril largo. Então, eu sempre trabalho pensando que precisa passar pelo quadril para ela poder vestir essa peça, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elástico e eu vou medir, gente, em média, por volta de uns 35 centímetros, ó. Eu sempre estico a peça, tá vendo embaixo pra ver como é que vai ficar. A parte de baixo, ó, ela tá com 85 centímetros, mas eu sei que um quadril até 100 ela passa, tá? Então, é só uma pra vocês terem uma média do tamanho que essa peça veste. Então, tipo assim, ela vai vestir ali de um P até o M, tá? Até um tamanho 38, 40, dependendo do quadril da pessoa. Eu vou medir o elástico, tá? Então, se a cintura precisa ter 70 centímetros, eu vou medir 55 centímetros, tá? Eu tiro 5 centímetros, corto o meu elástico e ainda dou um nozinho na ponta. Então, eu ainda diminuo uns 2, 3 centímetros com esse nozinho. Então, você pode diminuir, gente, esse elástico até 10 centímetros, tá? Pra que fique confortável pra cliente, que a peça estique e que ela consiga utilizar tranquilamente. Arrematei, gente, a ponta do elástico, tá bom? Pra que fique bem certinho, tá? Então, vocês puxem o elástico pra ter certeza que ele não vai arrebentar, não vai estourar nem nada. Eu sempre dou uma puxada bem forte pra ter certeza que o nó tá certinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, gente, o elástico nesse cos, tá vendo? Da nossa calcinha. Eu resolvi fazer de forma mesclada, tá bom? Essa peça, então, eu tô utilizando um azul escuro, tá bom? Um azul marinho, quase. E aí, eu vou prender na minha agulha. Se você estiver utilizando a mesma cor, tá? Você só vai trabalhar continuar com a cor que você já está trabalhando, tá bom, gente?
Eu vou prender o meu fio na minha agulha e eu vou vir colocando o elástico, tá vendo? Entre o fio e a minha agulha, tá bom? Ele vai ficar bem no meiozinho. E a primeira coisa que eu vou fazer é prender com um ponto baixo, tá bom? Duas opções de pontos que você tem para trabalhar, gente, esse acabamento. O ponto baixo tradicional ou o meio ponto alto, tá? O meio ponto alto é eu dou uma laçada no meu fio, introduzo a minha agulha no próximo ponto, fico com 3 voltas na minha agulha e eu finalizo tudo junto, tá bom? É como se fosse um ponto alto, mas não é um ponto alto, tá? Ele é um meio ponto alto. E eu vou trabalhar dessa forma durante toda a minha carreira. Outra opção que vocês têm é trabalhar esse acabamento em pontos baixos, tá bom? Você pode trabalhar também com um ponto baixo, porém o acabamento vai ficar mais fininho, tá? Há essa diferença entre um acabamento e outro. Eu vou trabalhar dessa forma, tá? Fazendo esse acabamento até chegar na parte da frente da minha calcinha, tá bom? Quando eu chegar na parte da frente, eu volto com vocês mostrando como nós vamos fazer a aplicação da nossa argolinha. E aí, uma forma que vocês podem fazer para dividir, vocês vão pegar um pedaço de fio de outra cor, tá bom? Vocês vão dobrar assim, ó, a peça bem no meio, pra ter certeza que a junção, a quantidade de pontos está igual dos dois lados. Tá bom? Você vai pegar esse fiozinho de cor diferente, vai introduzir a agulha ali nos 2 pontinhos principais e você vai passar, tá vendo, a linha pra dar um nozinho pra você saber até aonde é o meio certinho, tá bom? Então, você tem que parar de trabalhar uns 2 pontinhos antes do meio certinho para que a peça fique bonita. Cheguei aqui faltando 2 pontinhos, tá vendo? Para chegar no meio. Eu vou pegar a minha argolinha e vou colocar ela na frente. E aí, gente, eu vou prender com o meio ponto alto, tá bom? Ou com um ponto baixo. Eu recomendo para vocês colocarem a argolinha para trás. Eu achei que o acabamento ficou mais bonito dessa forma, tá bom? Da forma que eu fiz aí no vídeo, eu não gostei tanto do resultado no final. E aí eu refiz. Essa é a verdade. E aí eu vou fazendo um pontinho pra cada ponto, tá vendo? Eu tentei com um ponto baixo pra ver como ficava, mas depois eu mudei pro meio ponto alto, da forma que eu já estava fazendo o acabamento, tá? Essa forma é opcional. Então, são 2 pontinhos antes do ponto do meio e 2 pontinhos depois do ponto do meio, tá bom? Pra que a argola fique bem presinha e fique bem confortável no meio, tá vendo? Vocês só tem que lembrar sempre de continuar costurando o elástico, tá, gente? Não esquece do elástico, pelo amor de Deus. Pra que o elástico não fique visível, tá? Então, eu vou trabalhando, dando uma puxadinha de leve no elástico e costurando, né? Fazendo esse acabamento pra que ele fique bem bonito no final. E finalizada vai ficar dessa forma, tá vendo? Ó, eu fiz o acabamento de forma circular, coloquei o elástico, tá vendo? O elástico ficou bem preso, vocês podem ver que tem bastante elasticidade. E a argolinha já está presa ali no meio. Agora, gente, eu vou com esse azul, né? Eu vou continuar os acabamentos com esse azul. Eu vou fazer o acabamento entre pernas, tá bom? E vou fazer os acabamentos também nessas partes dos recortes da calcinha, tá bom? Então, eu prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha e eu continuo o ponto que eu fiz o acabamento da cintura, eu vou fazer também utilizando o mesmo ponto entre pernas e também nos recortes, tá bom? E nessa parte, gente, eu não faço aplicação de elástico, tá? Tem gente que gosta, que acha bonita, acha confortável. Mas eu já fiz a modelagem da calcinha pensando que eu não há necessidade de colocar elástico nessas partes, porque ela precisa ficar confortável pra cliente, independente da ocasião que ela use a peça. Tá bom? Então eu vou fazendo o acabamento, fazendo ponto, meio ponto alto. E eu vou colocando, gente, ponto onde eu vejo que cabe, tá? Se eu ver que na ligação entre um ponto alto e outro cabe um ponto, eu coloco um ponto. Quando eu vejo que no próximo ponto só cabe um ponto, eu coloco só um ponto. E vou colocando o ponto onde eu vejo que fica confortável, que fica bonito visualmente, tá bom? E que não fique nenhum buraco, nenhum aumento, nada, tá? Então, o acabamento também vai ser de acordo com a tensão do seu ponto, tá? Se o seu ponto ele é mais largo, você vai precisar de mais pontos. Se o seu ponto é mais apertadinho, consequentemente, você vai precisar de menos pontos, tá bom? Para que o acabamento fique bem bonito. E eu vou fazer esse acabamento, gente, de forma circular. Quando eu chegar aqui nessa cavinha, eu volto com vocês explicando a próxima etapa, porque eu tenho um segredo para essa cava, viu, gente? Cheguei na cava, tá bom? E aí, como que eu faço o meu acabamento para ele ficar bonito? Eu dou uma laçada, tá vendo? Eu vou fazer aqui o ponto normal, e aí o próximo eu dou
uma laçada, no próximo eu dou outra laçada, no próximo eu dou outra laçada. Tá vendo? Nenhuma eu finalizo, todos ficam na minha agulha. E aí eu só venho e finalizo todos juntos, tá bom? É como se fosse uma diminuição, mas não é. Não sei explicar pra vocês. Esse acabamento, eu comecei a utilizar ele, né? Eu fui testando os acabamentos pra essa quina ficar redondinha, bonita. E esse foi o que eu mais me adaptei, tá bom? Que eu mais gostei do resultado. E aí eu vou aproveitando pra esconder essa ponta de fio. Tá vendo que já tem ali da carreira anterior, né? Da minha peça. E aí, gente, eu vou trabalhando dessa forma circular durante toda a minha peça, tá bom? E nas quinazinhas eu vou utilizando essa forma de acabamento, tá bom? Pra que a quinazinha da peça fique bem redondinha e bem bonita. E ficou dessa forma os nossos acabamentos finalizados, estão vendo? Ó? A argolinha ficou bem no meio, bem centrada. Fiz o acabamento dos recortes da calcinha na lateral também, utilizando sempre o mesmo ponto para acabamento, tá? A parte de trás dela é um modelinho mais fio dental, tá vendo? E aí vai ficar dessa forma. Agora eu vou dobrar ela, vou deixar ela separada, que nós vamos iniciar a parte de cima. Eu vou utilizar, gente, o azul para iniciar a parte de cima.